Fala pessoal, beleza? A gente vai entender hoje, tá? Algumas propriedades que vão nos ajudar a calcular o limite, tá? Bom, a primeira delas, pessoal, é essa aqui, ó. Se a gente estiver calculando, tá? O limite, tá bom? Do x tendendo a algum valor, pode ser qualquer valor. Eu coloquei até 28 aí para ficar mais claro. De uma constante, por exemplo, vai ser essa própria constante, tá bom? Por sua vez, pessoal, se for uma constante multiplicando uma função, tá bom? Esse tipo aqui, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode tirar essa constante do cálculo do limite, tá bom? E aí aplicar o limite, tá? Na função, tá bom? Por sua vez, pessoal, se for uma soma de funções, a gente pode aplicar o limite na primeira função e depois fazer a soma ou a subtração com o limite dessa segunda função, tá? O mesmo vale para a multiplicação. Ora, se eu estiver multiplicando duas funções, eu posso o quê? Posso aplicar o limite na primeira função e depois aplicar o limite nessa segunda função, tá bom? Olha, pessoal, continuando, o mesmo vale para a fração, tá? Se eu tiver uma divisão entre frações, eu posso aplicar o limite na parcela superior e depois aplicar o limite no nosso denominador, tá? A gente aplica o limite no numerador, tá bom? E o limite no denominador. E aí vai ficar isso aqui. Só que lembre o seguinte, o limite dessa função do denominador tem que ser diferente de zero. Tem que respeitar ainda a propriedade das divisões. Nada mudou, tá bom? Por sua vez, pessoal, se eu tiver uma função, tá? Que está sendo elevada a um número, tá bom? O que eu posso fazer? Eu posso aplicar o limite na função e depois elevar esse número. Em nada eu vou perder, tá bom? Por fim, a mesma coisa vale para a radiciação, tá? Radiciação vai ser a mesma coisa. Eu posso aplicar a raiz na função, tá? E depois, em vez disso, eu posso aplicar o limite na função e depois tirar a raiz, tá? Independente do índice da raiz, tá? Do índice n que tiver aqui, tá bom? Independente, tá? Por sua vez, a mesma coisa vale para o módulo, pessoal. Se eu tiver um módulo de uma função, eu posso aplicar o limite na função e depois tirar o módulo. Em nada eu vou perder, tá bom? Então vamos ver como é que isso funciona na prática, tá? No nosso primeiro caso, pessoal, por exemplo, tá? O nosso número 1 ali, tá bom? Número 1, tá? Se eu tiver o limite, por exemplo, tá? O limite, quando x tende, por exemplo, a 2, tá bom? E de 4, tá? É uma constante, tá bom? Uma constante que está dentro dos reais, tá bom? Olha, pessoal, não tem que eu substituir o x aqui. Então, esse limite vai ser o próprio 4, tá bom? Esse vai ser o próprio 4, tá bom, pessoal? Olha, por sua vez, na número 2 ali, pessoal, se eu tiver o limite, tá bom? Limite com x tendendo por exemplo, a 2, tá? Com o limite do x tendendo a 2, tá bom? De uma função, por exemplo, de 4 que multiplica x ao quadrado, o que isso vai ser, pessoal? Se é a mesma coisa, eu posso tirar o quê? A constante ali, né? Aqui a nossa constante era o c, tá bom? Aqui é o nosso 4, tá? Então, o que eu posso fazer? Vou tirar o cálculo do operador de limite, tá bom? E vai ser o limite do x tendendo a 2, tá bom? De x ao quadrado, tá bom, pessoal? Olha, pessoal, isso é a mesma coisa que 4, tá? E aí a gente pode substituir o valor aqui, tá bom? Não tem nenhuma restrição, 2 elevado a 2, tá? Isso vai ser igual ao quê? 4 vezes 4, vai ser igual a 16, tá bom, pessoal? Olha, no número 3 ali, o que eu tenho, tá? Eu tenho uma soma de funções, tá bom? Tem uma soma de funções. Então, se eu tiver o limite, tá? Limite do x tendendo a 2, vamos continuar, esse nosso caso, de x, tá? Elevado a 2, mais 1 sobre x, tá bom?
mais 1 sobre x, o que eu posso fazer, pessoal? Olha, eu posso separar essa função aqui em dois limites. Isso vai ser igual ao quê? Olha, vai ser igual ao limite, tá? De x tendendo a 2, tá bom? De x ao quadrado, mais o limite, tá bom? De x tendendo a 2, tá bom? De 1 sobre x. De 1 sobre x, tá? De 1 sobre x. Olha, pessoal, aí agora é só aplicar os limites, a gente substituir os valores aqui. Isso vai ser igual ao quê? 2 elevado a 2, mais o quê? 1 sobre 2, tá bom? Isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 4,5, tá bom? 4,5, tá? Olha, pessoal, na nossa número 4 ali, o que a gente tem? A gente tiver uma multiplicação de funções, tá? Então, se a gente tiver um caso, por exemplo, o limite, tá bom? Do x tendendo a 10, tá? Do que? De x, que multiplica o quê? ln de x, por exemplo, tá? Limite do x, ln de x, tá? O que isso vai ficar, pessoal? Olha, a gente pode dividir, tá? Isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao limite de x tendendo a 10, tá bom? De x. Isso multiplica o quê? Multiplica o limite de x tendendo a 10, tá? De quê? Do ln de x, tá bom, pessoal? Olha, a gente só pode substituir os valores. Isso vai ser igual ao quê? 10, que multiplica o quê? ln de 10, tá bom? Isso vai ser igual ao quê, pessoal? Isso vai ser igual a 10, tá? Que multiplica 2,3026, tá bom? O ln de 10 é 2,3, mais ou menos, aproximadamente, tá? Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 23, tá bom? Vírgula 0,26, tá bom? Beleza, pessoal? Então, funciona dessa forma, tá? Quando a gente não tem nenhuma restrição, por exemplo, de 1 sobre x, né? E dá para a gente fazer essa divisão aqui, igual que a gente fez nessa nossa número 3, tá, pessoal? Qual que é a ideia? Bom, a ideia é que a gente pode substituir os valores diretamente, tá? A gente não tem que aplicar nenhuma outra propriedade adicional, tá bom? Vamos dar sequência? Bom, no nosso quinto caso ali, pessoal, o que a gente tem? Ora, no nosso quinto caso, tá? Vamos fazer aqui, a gente ganha mais espaço. Se a gente tiver o limite, por exemplo, tá? De x tendendo a 2, tá? De x ao quadrado dividido por quê? Por x mais 1, tá bom, pessoal? X mais 1. Olha, o que a gente pode fazer nesse caso, pessoal? A gente pode aplicar o limite no numerador e no denominador. A gente não vai perder em nada, tá? Então, pessoal, isso vai ser igual ao quê? Olha, isso vai ser igual ao limite, tá? De x tendendo a 2, tá bom? De x ao quadrado, dividido por quê? Pelo limite, tá? De x tendendo a 2, tá bom? De x mais 1, tá? Isso vai ser igual ao quê? Olha, a gente só pode substituir os valores aqui, né? Vai ser igual a 2 elevado a 2, que está dividido o quê? 2 mais 1, não é verdade? Olha, pessoal, isso vai ser igual ao quê? 4 sobre 3, tá bom? No nosso sexto caso ali, pessoal, o que a gente tem? Olha, no sexto caso ali, pessoal, a gente tem um limite, por exemplo, tá? De x tendendo a 2, tá? De uma função, tá bom? X mais 1, por exemplo, elevado a 2, tá? Olha, pessoal, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode aplicar o limite,
tá? De x tendendo a 2, tá bom? Em x mais 1, tá? E aí o que a gente faz? A gente eleva esse resultado aqui a 2, tá bom? Olha, o que vai ser isso, pessoal? O limite de x mais 1, x tendendo a 2, x mais 1, só a gente substituir o valor, tá? Então, vai ser 2 mais 1, tá bom? Isso está elevado a 2, tá? Isso é igual a 3 elevado a 2, que é igual a 9, tá? Perfeito. Bom, continuando, pessoal, o nosso próximo caso ali, o que a gente tem? Ora, no sétimo caso ali, tá? A gente tem o quê? É uma coisa semelhante a essa aqui, tá, pessoal? A gente tiver, por exemplo, o limite, tá bom? De x tendendo a 2, por exemplo, de raiz, tá? De quê? De x mais 2, tá bom? Olha, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode aplicar o limite, tá bom? Em x mais 2, tá bom? E aí a gente tira essa raiz aqui, tá? Lembrando que aqui é x tendendo a 2, tá bom? Olha, pessoal, o que a gente pode fazer? Pode substituir os valores ali agora, tá? A gente não perde em nada, tá bom? Então vai ser o quê? 2 mais 2, tá bom? 2 mais 2, substituindo o valor que x está tendendo aqui no lugar de x, tá? E aí a gente aplica a raiz. Olha, 2 mais 2 é igual a 4. Raiz de 4 é igual a 2. Perfeito. E no nosso oitavo caso, pessoal, tá? O que a gente tem? Olha, se a gente tiver o limite, tá bom? E de x tendendo, por exemplo, a 10, tá? De x, por exemplo, do módulo de x, o que a gente pode fazer, pessoal? Ora, a gente pode tirar o módulo, aplicar o limite no x ali, tá bom? E aí a gente vai ter esse módulo, tá bom? Olha, o que a gente tem então? A gente vai ter aqui, a gente vai substituir o 10 no lugar do x. O que a gente tem? A gente tem o quê? O módulo de 10, tá bom? Módulo de 10, a gente sabe que pode ser 10 ou menos 10. Tá, pessoal? Bom, então, eu acho que essas são as propriedades mais importantes, tá? Que ajudam a gente a calcular os limites, tá bom? Na próxima aula, eu vou falar bem brevemente sobre alguns cálculos importantes, tá? Alguns cálculos importantes e o que eles vão se transformar, tá bom? Então é isso, pessoal. Acho que por essa aula isso é tudo, tá? E aí na próxima aula a gente entra nesse tópico aí dos cálculos mais importantes de funções. Até a próxima aula.